Estamos aguardando a entrada dos irmãos para iniciarmos a nossa primeira aula do ano de 2021. Acredito que esse é um ano de grandes expectativas para todos nós. Eu preciso de um retorno dos irmãos que começaram a adentrar, me deem um feedback do som, também da imagem, por favor. Assim que receberem a transmissão, informem para mim som e imagem. Teste no seu telefone, se está ouvindo bem. Eu estou vendo já uma entrada. Tem que aguardar, beleza. Tem duas entradas. Quero dar as boas-vindas aos alunos que estão iniciando a partir de hoje. Davi, preciso que você dê uma olhada no grupo para ver quem está aguardando a aprovação. Aguardando a entrada de mais alguns irmãos para a gente orar e dar sequência, porque a hora não nos espera. Manita, Pai do Senhor, muito bem-vindo. Eu falei com a sua irmã, mandei os dados para ela. Não sei se ela realmente vai fazer o curso, mas pelo menos dei a assistência que era necessária. Bom? Eu preciso de um retorno de som e imagem, por favor. Irmão Rui, seja bem-vindo. Hoje é o nosso primeiro dia de aula do ano de 2021. Também para um primeiro de uma turma nova. Mas no meio desta turma eu já tenho um grupo que já está avançado 6 meses. E como o curso é cíclico, não tem nenhum problema. Nós vamos avançando e acabar chegando novamente às aulas que já se passaram. Som e imagem, eu preciso do retorno de vocês. Por favor. Som e imagem.
Som e imagem, retorno. Som, imagem, retorno, por favor. É importante saber isso. Me ouvem bem, me veem bem. Vamos orar para iniciar a nossa aula. Os irmãos que não puderem chegar nesse horário, por conta de atividade laboral e outros compromissos, tem problema. As aulas estarão disponíveis, com armazenadas, eles podem acessar o dia e a hora que quiser e quantas vezes for necessário. Vamos fazer uma oração para iniciarmos por causa do horário. E a hora hoje, senão a gente não tem um tempo útil de aula, tá bom? 1h30 só, na verdade são 2 tempos de aula. E passa muito rápido. Irmão Luiz, muito bem-vindo, Deus abençoe. Me dá retorno de som e imagem, se vocês ouvem bem. Querido Deus, eterno Pai, nós estamos diante de Ti, Senhor, e vamos aprender a Tua palavra. Obrigado pelo dia de hoje, obrigado por esta oportunidade. Receba a nossa gratidão por este privilégio, Senhor, que Tu tem nos oportunizado no dia de hoje. Estamos vivos, isso é motivo de alegria para nós. Não que sejamos merecedores, ou melhores do que aqueles que partiram. É porque, Senhor, Tu ainda não completou a obra através de nós e nem nós. Por isso tens dado a nós uma nova chance. E por isso te agradecemos. Conseguimos sobreviver ao ano de 2020 e estamos iniciando o ano de 2021. O mesmo Deus que tratou de nós em 2020 é aquele que desejamos, que queremos, que suplicamos, que trate de nós em 2021. Abra a porta da palavra, a porta do entendimento, a mente e o coração de cada um, Senhor, que vai entrar, sejam novos no sentido de conversão, sejam antigos, aqueles que talvez tenham dificuldade com essa modernidade tecnológica, as mídias, mas Tu dá sabedoria, que eles não tenham nenhum tipo, ou sintam nenhum tipo de constrangimento, Senhor, para pedir ajuda. Nós estamos aqui para ensinar o quanto for necessário. Obrigado, nós Te bendizemos e Te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Nosso assunto hoje, está vendo problema? Nosso assunto hoje, na verdade, é a continuação do módulo anterior. Então, hoje nós estávamos tratando sobre a antropologia, que é a ciência que busca saber, conhecer, elucidar questões do homem,
o homem dentro da sociedade, o homem de per si, o próprio ser. Vem da palavra antropos, antropologia. Eu escrevi aqui no quadro, não sei se vocês conseguem ler. Deixa eu tirar a luz aqui. Estou colocando o quadro aqui. Não sei se dá para leitura. Dê uma olhada. Não sei. Dê uma olhada, por favor. Então aqui eu tenho a antropologia. Antropos é homem. Logia é estudo. É elucidação. É buscar saber. Buscar conhecer. Buscar interar-se. Temos a amartiologia. Alguém pronuncia como ramartiologia. Não tem nenhum problema. Todas essas expressões têm o grego delas. Como nós ainda não começamos a aula de grego, eu não vou tratar do grego com vocês. Amartiologia. Amarto. Amartia é pecado. Logia é a mesma coisa. Estudo, elucidação, buscar saber, buscar conhecer sobre o pecado. O pecado e a sua doutrina. Antropologia e a sua doutrina. E a última, soteriologia. Soteros. Soteros é salvação. Sotério. Soteros também. Soteriologia, salvação. Logia. Logia, mesma coisa. Buscar saber, buscar conhecer, estudar, tentar elucidar. Eu não sei se vocês se lembram da capital da Bahia. A capital da Bahia é Salvador. Quem nasce em Salvador é soteropolitano. Soteropolitano. Soteriologia, vê, Salvador, capital, soteropolitano, soteriologia, está ligado à salvação. Estou dando as boas-vindas aos irmãos que chegaram até agora. E eu vou ser bem devagar hoje, porque eu estou percebendo que tem muita gente que não está conseguindo acessar. E aí estão me mandando mensagem agora no WhatsApp. Aí eu pedi para mandar a mensagem no mídia. Eu já pedi para fazer isso. Desde antemão já tinha pedido. Então tem gente que, por algum motivo, devido à correria, só está conseguindo fazer o pedido de inscrição agora. Não tem nenhum problema. Então você talvez não vá poder estudar a aula ao vivo, mas amanhã encontrará a aula gravada. Ok? Já oramos. Irmã Charlene chegou. Pai do Senhor, irmã Charlene. Eu perguntei sobre o retorno de imagem, pedi isso aos irmãos. Imagem e som. É importante que eu tenha, irmã Kelly também. Imagem e som. É importante para nós. Então vamos lá. Nós já falamos sobre o homem. E nós estávamos no módulo anterior. Fechamos a questão do homem. Iniciamos na questão do pecado. E nós conseguimos. Aí, antes de eu falar isso, é importante que os irmãos, quando quiserem
tirar alguma dúvida, sempre escrevam. Sempre escrevam. Evitem áudio. O áudio é somente em caso de extrema urgência e de preferência que não seja longo. Sempre escreva. Por que razão? A escrita é um tipo de uma espécie de exercício neurocientífico. É um exercício para o cérebro. Então, nós não podemos ficar reféns das mídias sociais de maneira que nós desconcentramos o nosso cérebro e as nossas mãos, esse exercício de escrita, porque a escrita faz o cérebro funcionar melhor, ajuda na compreensão, ajuda na perspicácia. Então é importantíssimo. Evitem enviar áudio, exceto aqueles irmãos que têm problema visual, né, tem dificuldade, não consegue ler, e aí não tem jeito, não consegue usar aquele teclado, mas esforça-se e você verá a diferença. Você verá que isso contribuirá muito para o seu desenvolvimento e crescimento na área da inteligência, do entendimento, da compreensão. Então só mandem áudio quando não tiver outro jeito, tá bom? Aluno, com muito carinho, não pode ser preguiçoso, tem que escrever e tem que ler, tá bom? Para os alunos que estão chegando agora, depois eu vou postar uma bibliografia. Eu não gosto de trabalhar com apostilas, senão os alunos, ou o aluno, ele não compra, não monta a sua biblioteca, não monta a sua estrutura de pesquisa, e aí ele não tem auxílio na hora de fazer um trabalho, na hora de escrever um artigo, na hora de fazer uma tese, na hora de fazer uma fundamentação, ele não tem argumentos. E é muito ruim nesse tempo, porque a maioria fica agarrado com a mídia, ouvindo mensagem de Facebook, mensagem de YouTube, fica viciado. E aquilo ali vicia a gente em todos os aspectos, que nós ficamos dependentes daquilo. E qual é o problema? Ali tem muita heresia, tem muita gente que não tem compromisso com a palavra de Deus. Então você fica enchendo a sua mente, contaminando a sua mente com mensagem e com distribuição de vídeo. Outra coisa que eu quero dizer, que eu disse para a turma anterior: evite me mandar vídeo de YouTube, eu não assisto, exceto aquele vídeo que você me manda porque ficou com dúvida doutrinária a respeito do que eu já falei na aula. Aí você pode me mandar, que eu vou analisar, ok? As dúvidas que vocês tiverem durante a aula, é só me mandar no privado ou no grupo de acesso ao Facebook, tá bom? Pode perguntar, não se sinta constrangido. Outra coisa, é importante que todo aluno adquira um dicionário da língua portuguesa e também um livro com a nova ortografia. Por quê? Há palavras que muito tempo, muitas pessoas não ouviram. Então, às vezes eu posso falar, pelo hábito da linguagem, utilizar palavras diversificadas, e o aluno não entender e ficar constrangido de perguntar. Não tem nenhum problema perguntar. Mas é o ideal, já que nós estamos num curso, é que o ideal é que o aluno, é ideal, que o aluno identifique esta palavra na língua portuguesa, veja quais as diversidades e a forma como ela pode ser utilizada, e aí tudo bem, tá bom? Eu posso indicar depois uma bibliografia
a bibliografia de um livro da língua portuguesa, da Nova Ortografia, que é fácil e é barato. E o dicionário eu não indico Aurélio para ninguém. Aurélio eu não indico para ninguém. Porque tem muita coisa no Aurélio que não é verdade. Tá bom? Então vamos lá. Pastor Yara chegou. Irmão Josué chegou também. Irmã Cristina já está. Deixa eu ler aqui o que ela escreveu. Paz. Eu estava conseguindo entrar. Ah, tá. Muito bem. Quem já entrou, entrou. Eu preciso do retorno. Áudio e som. Ninguém falou nada para mim até agora. Estou falando desde 7h15 isso. Áudio e som, como é que está? Se não estiverem ouvindo ou não estiverem vendo bem a minha imagem, escrevam. Que aí eu peço ajuda. Tá bom? Então vamos retomar lá. Já falamos, nosso assunto hoje é nosso assunto hoje é pecado e salvação. Só em falar no pecado, talvez a gente não consiga falar também da salvação. E a martiologia. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Bíblia, também é importante que você tenha uma Bíblia. Minha aula eu utilizo Bíblia. Então põe uma Bíblia e também um caderno para você fazer anotações. Porque nem tudo que eu comentar aqui, você vai gravar. Tem gente que acha que grava, mas não grava. Tá bom? Então eu tenho um aluno dentre vós que vive me enviando perguntas. Eu acho isso ótimo. Perguntas. E às vezes faz perguntas cabeludas. E é bom. Por que é bom? Isso demonstra que ele está interessado. Tá bom? Então, falando aqui do pecado, que é a martiologia. Todo mundo conhece pecado como errar o alvo. Mas nós vamos perceber que pecado é muito mais do que errar o alvo. Eu estou pegando o gancho da última aula que eu dei para continuar o raciocínio. Mas pecado é muito mais do que errar o alvo. Porque nós fazemos parte, eu digo a humanidade, e quando eu usar a palavra homem, eu estou utilizando em termos de gênero. E aí envolve tanto o homem quanto a mulher. Então nós estamos vivendo um tempo da solidariedade do pecado. Quer dizer, dos lombos de Adão, todos nós somos semente. Isso precisa ficar claro. Tem nada a ver isso com o pecado original. Eu sei que os irmãos ficam com dúvida, porque chama isso de pecado original. Pecado original não está em Adão. Pecado original está no querubim ungido. Isso a gente fala na aula de angelologia. A Bíblia diz lá em Ezequiel 28 que ele era perfeito em seus caminhos, até que iniquidade se achou em ti. Então, iniquidade é pecado de crente. Nasceu lá. Então, ele é o fundador do pecado. Ele é o criador. Deus não. Porque pecado não é só um erro moral. É muito mais do que isso. Então, quando você fala de homem, você fala do homem tricotômico. Você fala do homem como corpo, o homem como alma, o homem como espírito, o homem como soma, como psique e como pneuma. Soma é corpo, psique, alma, pneuma, espírito. Isso nos termos gregos.
No hebraico, o corpo é bazar, B-A-Z-A-R, bazar. A alma é nefesh. E o espírito é ruach. Mesma palavra para espírito. Ruach e santo é ágios. Ruach ágios. Ok? Só um minutinho para vocês, só um minutinho. O pastor da igreja passou uma mensagem para mim, pediu para ingressar os irmãos, está pedindo que ele deu prazo para os irmãos que era para pagar até dia 10. Ele garante. Então vai ingressar. Pode ingressar todos, tá vendo? Ok. Então voltando aqui. Voltando então. Então nós estamos falando do homem dessa forma, o homem inteiro. E o homem inteiro foi o que transgrediu. Como que ele fez isso? O corpo é o meio pelo qual a alma se utiliza para a comunicação com o mundo externo. Isso é importante. Eu estou trazendo aqui o que eu já tratei, mas alguns irmãos me mandaram dúvidas sobre isso. A alma, ela é intocável, no sentido da parte externa para a interna. Mas a alma peca e o corpo sofre a consequência. Mas por que a alma peca? Porque o pecado é inerente a toda a raça humana. Toda ela. Romanos 3:23 diz lá: porque todos pecaram, todos. Se todos pecaram, inclui Adão, inclui os descendentes de Adão, inclui toda a humanidade, inclusive a mãe de Maria, inclusive a mãe de Jesus. Ela também era pecadora. Essa história, conversa fiada da Igreja Católica, dizer que Maria era uma santa, nunca foi. É conversa fiada. Porque Deus usou quem? Deus usou a natureza como mãe do seu filho. Só isso. A natureza. Ela foi uma espécie de invólucro, de receptáculo do Filho de Deus. Mas não há nenhuma relação fisiológica entre ambos. Porque se houvesse a relação fisiológica entre ambos, no sentido de sangue, o sangue de Maria era igual ao seu sangue e o meu. Sangue pecaminoso. Tá claro isso para nós? Então, por que é que nós pecamos? Nós pecamos porque o pecado está intrínseco à nossa natureza. Então, pecado, como diziam os filósofos gregos, não é um erro que com educação você resolve. O pecado, como dizia também os filósofos na Grécia Antiga, não é simplesmente um mal entendido entre o homem e a lei, não é isso. O pecado é uma afronta direta contra o próprio Deus. Tá claro? Exatamente isso. Está claro? Ou alguém está com dúvida disso? Então, quando eu peco porque a minha natureza exige isso. Mas você deve lembrar, eu quero pegar aqui um texto, depois nós podemos voltar para Gênesis e tratar de forma detalhada esses assuntos. Na verdade, quando nós estudamos teologia sistemática, vez por outra nós regressamos ao Gênesis, porque lá está o princípio de tudo.
Vamos pegar aqui Romanos. Pegue a sua Bíblia. Romanos. Observação, eu enviei o link botei no grupo o link para todo mundo ter acesso. Daí a importância de se olhar o grupo sempre. O grupo, no grupo do WhatsApp estão as informações que eu envio para todo mundo. Então quando você não lê o grupo, muita coisa você não fica sabendo, ok? Então tem que entrar lá. Adriel, irmã Gisele, muito bem. Vitor. Sim, já o responsável pela mídia já vai liberar para eles. Ele está fazendo lá, tá? A liberação. Então voltando agora. Deixa eu ver se tem mais alguma informação aqui que eu preciso... Já ok, Cristina, ok. Deixa eu ver quem mais. Não, o resto tá tudo bem. Irmão Josué tá aqui também. Que bom. Ronaldo, temos gente nova. Então vamos lá, Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6. Eu até sugeriria que os irmãos lessem Romanos 6, 7 e 8 e estudassem. Aqui você encontra tudo aquilo que diz respeito ao pecado. Primeiro, o que Deus quer fazer com o homem, estendendo a mão para ele. A salvação é de graça, mas o homem tem que estender a mão também. No capítulo 7, é o que a carne faz com o homem para que ele não cumpra o propósito de Deus. E no capítulo 8, indica o que Deus quer fazer com o homem através do seu Espírito. Então, vou pegar aqui alguns versículos para a gente meditar rapidamente. Romanos, capítulo 6, capítulo 6, deixa eu ver qual é o versículo. Sim, tá aqui, deixa eu ver. Capítulo 6. Olha o que diz. Olha o que diz o versículo 16 de Romanos 6. Diz assim, ó. Vamos ao 14. Diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Isso é forte. Agora voltem. Versículo 1, do capítulo 6. Diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado? Para que a graça seja mais abundante? Eu já disse que aqui, essa ideia aqui, é o período de 2º e 3º século,
Eu vou até voltar um pouquinho, segundo e terceiro século, quando os gnósticos invadiram a igreja, e aí você tinha, Paulo teve que combater, não só Paulo, mas também João, com relação a essa raça, gnosticismo, os gnósticos, vem da palavra gnose, e indica conhecimento. Então, acrescentou-se o sufixo ismo, porque virou um sistema de coisas que o homem devia conhecer, ou pode conhecer. E qual era a briga grande? Eles julgavam que o nosso corpo, o nosso soma, o nosso bazar, é irremediadamente mal. Então, qual era a proposta que eles faziam? Já que o corpo é o invólucro da alma, e não esqueça que a alma é a sede do intelecto, sede dos pensamentos, sede das emoções, o espírito também está. É importante isso, você ter isso na mente. Por isso que o homem é tricotômico. O homem tem espírito, alma e corpo. Então eles achavam que como a alma estava presa pelo corpo, eles tinham que destruir o corpo para que houvesse liberdade da alma. Então, já que nós, naquela época, os apóstolos pregavam a salvação pela graça, se a salvação é pela graça, o corpo está prendendo a alma e eles queriam a alma livre, vamos destruir o corpo, pecar até sair pelo nariz, para que o corpo seja destruído, que o corpo morra, e aí eles superabundam em graça. Quanto mais pecado, mais graça. Ok? Aí o que Paulo diz, versículo 1, diz assim, ó: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Então, olha o que Paulo propõe aqui no versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Domínio aqui é no sentido de que ele vai existir essa inerência que eu disse, que existe entre a alma, e ela não se dissocia. Eu até cito um exemplo de um vírus do HIV, citei o caso também de uma hepatite B. O vírus do HIV, na década de 70, o HIV proliferou, chegou aqui, já estava na África. Quantas pessoas morreram? Mas hoje, eles têm um antídoto, não para curar a AIDS, mas a pessoa consegue conviver com o vírus inoculado, tratando, porque o vírus o que faz? Ele destrói todas as células daquela região do organismo, as células positivas, as células boas. Então o vírus fica sob ataque, fica atacando, as células vivem sob ataque. Então, através de um medicamento, você sabe que a pessoa consegue viver. Eu conheço pessoas que são portadoras do HIV. Não morreram, mas o vírus está lá. É o nosso caso. Aquela pessoa, no sentido, se você falar no sentido humano, se ela não tiver Cristo, ela já está morta. Principalmente isso. E nós também, sem Cristo, estamos mortos. Lembra que Paulo, quando escreveu Efésios, diz que nós estávamos mortos
em delitos e pecados, não estávamos mortos fisicamente, mas espiritualmente. Ok? Isso precisa ficar muito claro para a nossa mente. Principalmente os irmãos que são... Eu não estou correndo, porque eu estou respeitando os irmãos que são novos, alguns irmãos que não estão acostumados com esta... Irmão William, Elton, chegaram, sejam bem-vindos. Então, eu estou respeitando a cadência dos irmãos, por isso que eu não estou indo com muita velocidade. Mas nós vamos... É um curso livre, só que é um curso avançado. Eu sei que eu tenho gente aqui no curso, são professores secular, são mestres, pós-graduados em teologia, são doutores em teologia, porque estudam aqui, que entendem que aqui é um curso, embora livre, mas é um curso avançado de teologia. Tem coisas que vocês vão ouvir aqui que nunca ouviram dentro de uma sala de aula. É porque eu sou melhor do que eles? Não. É porque o curso tem essa proposta. E a outra, além dessa proposta, a ideia minha é que, mantendo essa carga horária, eu consiga um convênio com alguma faculdade de teologia que possa me ajudar no sentido de fazer do meu curso livre um curso que consiga o reconhecimento. Não estou fazendo promessa de político. A princípio, o curso é um curso livre. Que isso fique muito claro. Voltando para o texto. Aí, olha o que diz mais o texto. Diz assim... pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei. Desculpe a entonação. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Olha que coisa. Então eu já tenho ciência que sou um pecador quanto mais. Eu tenho essa ciência. Eu tenho essa ciência que eu tenho que batalhar, porque se eu não batalhar, se eu não me corrigir, se eu não vigiar, eu cometo pecado, seja ele pequeno ou grande, se é que exista. Desculpe, se é que existe. Mas é interessante que a Bíblia, é importante isso, ela trata no Antigo Testamento de pelo menos 4 palavras utilizadas para pecado. E no Novo Testamento são 8 palavras para pecado. Mas se você olhar na língua portuguesa, tudo é pecado. Mas o que é interessante? Quando estudarmos grego, nós vamos falar sobre isso. Que não é só errar o alvo. No sentido que você atirou uma flecha e o alvo foi errado. O problema está na contumácia. Porque nós pecamos continuadamente. Lembra que o salmista disse? O meu pecado está constantemente diante de mim. Veja como isso é sério. E está mesmo. Está na nossa natureza. Eu lembro que o Papa Dom Leão, no 4º século, ele, católico, ele disse que Maria não era santa. Ela foi só um receptáculo, ou Deus usou a mãe natureza, ele reconheceu a solidariedade do pecado vinda dos lombos de Adão, semente de Adão, ok? Então, voltando aqui para o texto. Falo como, versículo 19. Sim, o 16 que eu não li, nem o 17. Não sabeis que, olha que coisa forte aqui, a quem vós apresentardes por servos, para lhe obedecer,
sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Olha como isso é sério. Olha como isso é gravíssimo. Vamos a São João, rapidamente. Deixa marcado Romanos. Lembrei-me do versículo de São João. São João, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João. Vocês terão outras aulas, ainda esse mês. Terão história da igreja, terão teologia do Novo Testamento, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João, capítulo 8, number 8. Olha só que coisa séria. Deixa eu ver aqui. Ao versículo 44 que diz. Esse versículo é muito pesado, mas olha o que diz ele. Diz assim, ó. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer o desejo do vosso pai. Percebe a consonância com o texto que eu li agora de Romanos? Ele está dizendo que a quem você obedece como servo, servo você é dele. Então, se eu obedeço ao diabo para pecar, que é verdade, que a instigação é dele, mas a natureza é minha, e observação, nem tudo é o diabo. Ele tenta, e nós aprendemos que tentado não devemos ceder, mas parece que há um prazer, e é verdade, há prazer no pecado, só que é prazer transitório. E nós pecamos de forma tão natural que às vezes não sentimos. Ficamos tão acostumados com o pecado que ele já não faz mal. Ele vira uma espécie de leãozinho pequenininho, um leãozinho que nós cuidamos em casa, dormimos com ele, né? Pequenininho, tão bonitinho, que gracinha, um filhotinho. Ele vai crescendo. Mais tarde, ele come o próprio dono. Correto? Então, continuando. Tens por pai o diabo. E aí a palavra usada aqui, que Jesus está dizendo, está utilizando, é como se dos lombos do próprio querubim ungido, que é o diabo, que se personificou numa serpente, e hoje se personifica de várias formas, é como se a semente dos lombos dele, nós tomássemos ela in vitro e vivêssemos com ela para sempre. Olha que coisa forte. Então o homem, quando desobedeceu lá no princípio, desobedeceu conscientemente. E aquela maldição que Deus propôs para não só ele, como Eva, como toda a terra, nós convivemos com ela até o dia de hoje. E não tem outro jeito. Porque há uma espécie de efeito deteriorizador que o pecado faz conosco, com a raça humana. E não só com a raça humana, faz também com a própria natureza. Deixa eu terminar. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade. Olha aqui uma inferência que nós temos de que ele, antes de tomar a decisão de pecar, o querubim ungido, ele teve a oportunidade no próprio coração, se eu posso usar essa expressão, de tomar decisão. O livre-arbítrio que ele tinha dava a ele a condição
de não se posicionar de forma orgulhosa, de forma basofial, de forma prepotente contra o próprio Deus. Lembra? Ezequiel 28 e Ezequiel 14. Eu subirei, porei o meu trono acima das estrelas e serei semelhante ao Altíssimo. Não foi o primeiro pecado de Adão? A serpente disse, como Deus sereis. Então, já que é ser como Deus, eu falei inclusive na aula passada, essas pesquisas científicas, você acha que o homem quer estabelecer contato com o planeta Marte, Júpiter, ir à Lua, por quê? Eles querem descobrir coisas para nós? Alto lá. O homem quer tornar o nome dele cérebro. Eu falei na outra aula que o homem hoje já mantém alguns vivos através de coração artificial. Eles querem dominar a vida. Querem fazer viver e fazer morrer. É a posição de Deus. Lembra da Torre de Babel? Não foi isso? Vamos colocar fazer um topo que chega às alturas. Vamos construir uma torre para que o topo toque ao céu. Veja só, Babel, Torre de Babel. É aquilo, é esse orgulho. Voltemos lá para Romanos, capítulo 6 que nós estamos. Vamos ao capítulo 7. Olha o que diz o versículo. Aqui é a briga de Paulo. É a briga de Paulo com relação à sua batalha contra a própria carne. Esse capítulo é isso. Paulo está abrindo o coração da dificuldade que ele está encontrando. Olha só, estou falando de Paulo. Falando da humanidade de Paulo, que foi apóstolo, foi o apóstolo imbatível, o apóstolo da graça, mas ele era humano que nem nós. Olha o que ele diz. Você precisa ler o capítulo 7 todo. Ele diz assim: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Porque eu não conheceria, eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Percebe como isso é forte? E aí, o que nós precisamos considerar? Deixa eu continuar o versículo. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência. Porquanto, sem a lei, estava morto o pecado. Olha, e eu, há algum tempo, vivia sem lei. Mas, vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Ah, que coisa maravilhosa. O mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Você lembra da lei? O que a lei fazia? Você pecava, era punido automaticamente. E dependendo do tipo do pecado, você morria. Não poderia brincar com isso.
Estava morto. Por causa da sua natureza. A graça, quando veio, mudou isso. Na lei, você precisava fazer para viver. A graça diz viva e faça. Percebe? Mas quando a graça diz viva e faça, ela não está dizendo que você, a partir de agora, tem liberdade para pecar. Porque a graça, ela é severa. E muitas vezes nós estamos mortos achando que estamos vivos por causa da graça. Porque a graça te mata e você não percebe, por causa da contumácia do pecado. E aí, vou continuar. Logo, 12. Assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Logo, tornou-se-me o bom em morte. Logo tornou-se o bom em morte? Tem uma interrogação. De modo nenhum, mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que, pelo mandamento, o pecado se fizesse excessivamente maligno. Isso é forte demais. O que é isso? Muitos crentes não entenderam isso ainda. Então, muitos de nós ainda estamos na lei. Por quê? Porque nós achamos que é o que fazemos, que é por nossa... Porque há um determinado mérito em nós. E não é por isso, isso é importante. É a graça. Mas não esqueça que a graça é exigente. A salvação está proposta para todos, é de graça. Mas se você não estender a mão, não a tem. E se você não zelar, como o escritor aos Hebreus diz, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada pelos profetas, olha como é forte isso. Isso é muito forte. É muito forte isso. Se então não levarmos isso em consideração, nós continuamos membros de uma igreja, assim como somos membros do clube de regatas, qualquer um, de um clube social, pagamos a nossa mensalidade, que é o dízimo, vamos lá quando desejamos, e tudo bem. Então você não faz para ser salvo, mas você faz é porque Jesus já te salvou. Deixa eu ver aqui uma pergunta. Nesse caso, seria a graça que nos mataria ou o pecado recorrente? Na verdade, a graça não mata ninguém. A graça te abandona. Você compreendeu? A sua pergunta é boa. A graça não mata. A graça diz viva e faça. Então quando você quando você insiste no pecado recorrente, é possível que ele te mate. O pecado que mata. Compreendeu? Veja o caso de Adão. Adão viveu 130 anos. E aí... 65 anos. E gerou um filho. Gerou filhos e filhas. E aí depois viveu... Lembra que Adão depois nasceu Sete, nasceu Enos. Depois que nasceu Enoque, esses que nasceram não à imagem de Deus.
mas nasceram à imagem de Adão. Olha como é sério isso. O homem, quando foi criado, ele foi feito em imagem e semelhança de Deus. E a palavra para homem, que o Antigo Testamento utiliza, irmão Vitor, e todos os alunos, são duas palavras. Uma é Ish e outra é Enosh. Estou falando hebraico. Vocês terão aula de hebraico. Ish e Enosh. E todas essas duas palavras que eu falei, o Aleph das duas, o Aleph, evidentemente, com um sinal maçorético. Aí tem o som vocálico de E. Todas essas duas palavras, olha como isso é profundo. Chego a me arrepiar. Todas essas palavras são palavras que acompanham os nomes de Deus no original. Por exemplo, El Adonai. Não tem a letra A. É o Aleph com maçorético. Por exemplo, aquele Yerê, Axé, Yerê, que é eu sou o que sou, quando ele fala para Moisés. A letra o Aleph com maçoreta que indica o maçorético que indica sinal vocálico da língua hebraica, são os mesmos prefixos para Enosh e Ish, que diz respeito ao homem. Olha que coisa maravilhosa. Então quer dizer que o homem carrega a imagem de Deus até hoje. Só que ela é distorcida. Porque a partir do pecado de Adão, o homem passou a carregar a imagem de Deus definida por Adão. Por isso que Gênesis capítulo 5 diz: e Adão gerou um filho segundo a sua imagem. Ficou claro? Irmão Vitor, dá um ok aqui para me ver se ficou claro. Dá um ok para mim saber se ficou claro o que você me perguntou. Então deixa eu voltar para Romanos 7 se ficou claro. Vamos ver. Ficou claro? Não chegou aqui ainda. É por causa do delay. O delay leva um tempinho. O delay leva certo tempo. Quando entrar aqui eu aviso. Então voltando ao 7. Sim, de modo nenhum. Mas o 13. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que, pelo mandamento, o pecado se fizesse excessivamente maligno. Veja como o pecado é. Excessivamente maligno. O 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Essa lei espiritual é a lei moral em nós. Lei moral. Lei moral. Essa lei moral é aquela lei que Deus plasmou na nossa mente. E aí deixa eu ver, Vitor. Assim, ficou claro. Obrigado, Vitor. Na mente, Deus plasmou em nós. Isso é fortíssimo. Está plasmado em nós essa lei, de forma que, desde criancinha, na inocência, nós já carregamos esse pecado. Essa lei em nós. Desculpe, essa lei moral. Nós sabemos o que é certo e o que é errado. Mas uma criancinha não faz o que é certo. Repara, você não precisa ensinar o mal. Repara, se não é natural. É uma batalha, mesmo na inocência que eles têm. É porque já nascem com essa natureza.
Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal. Aí, vendido sob pecado, sob o pecado. Que coisa séria. Os Salmos de número 49, o salmista diz que, olha o que o salmista diz, que ninguém pode remir a seu irmão. Então, querendo dizer que o homem mais rico da face da terra, se todos os homens mais ricos da face da terra unissem a sua riqueza e tentassem resgatar qualquer um de nós, não seria possível. Porque este dinheiro não tem valor para o ser humano, mas não é valorado para remir a alma. Aí o salmista diz assim: ninguém pode remir a sua alma, pois os seus recursos se esgotariam antes. Lembra disso? Então ele diz que está vendido sob pecado. Está mesmo. Pecado, quando usa a palavra vender, está falando de mercado mesmo. É dinheiro. Lembra que aos Colossenses, Paulo fala que a cédula que era contra nós foi rasgada e cravada na cruz? Olha, cédula, dinheiro. Como é que ela foi rasgada na cruz? Pela morte vicária de Jesus Cristo. Voltando ao texto, viu como tem assunto para a gente estudar e discutir? Voltando ao texto, porque o que faço, aqui está a batalha de Paulo. Aqui está a confissão que Paulo faz. Se nós não entendermos que nós somos incapazes de fazer alguma coisa por nossa salvação, nós estaremos debaixo da lei. Nós vamos esquecer de olhar para a cruz. Tudo em nós deve ser voltado para Cristo e Cristo crucificado. Lembra quando Paulo escreveu Colossenses? Colossenses não, Coríntios. Ele diz assim: não resolvi saber ou pregar nada a vós, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Olha que coisa grave que Paulo escreve aqui nesse versículo. Porque o pecado... Desculpe. Porque o que faço, não o aprovo. Pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso faço. Imagina, Paulo, e tudo indica que Paulo escreveu isso aqui quando ele estava, se fizer uma analogia da datação histórica de Paulo, da igreja, da carta aos Gálatas, e disso aqui, é o tempo que Paulo estava na Arábia, recebendo as instruções que recebeu por um período de 3 anos lá, que você sabe muito bem. Então ele diz que o que quer fazer, o bem que ele quer fazer, não consegue fazer. Se Paulo teve esta batalha, nós precisamos reconhecer que nós também temos esta batalha. Vivemos essa dia a dia. Aí ele diz: e se faço, 16, o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, não sou eu que faço isso, mas o pecado
que habita em mim. Agora veja como é fortíssimo. Eu vou ler este como último versículo, senão a gente não avança na aula. Diz assim, ó: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Tá vendo? Aqui a palavra carne é a palavra sarque. É a nossa natureza carnal. É o pecado inerente. Está na alma, não tem jeito. Está ligado à nossa personalidade. Não tem saída. A saída é a cruz de Cristo. É uma batalha de contínuo. Adão perdeu aquela oportunidade de receber a visita de Deus na viração do dia. Era uma comunhão sine qua non. E aí, como sempre, Deus quer chegar ao homem, quer chegar-se ao homem, quer ter com o homem, sempre quer ter com o homem. Mas qual é a grande dificuldade? Nem todo mundo entende essa necessidade. Mesmo os crentes. Mesmo os crentes. Deus, quando quis morar com o homem, ele disse para Moisés preparar o tabernáculo, lembra disso? E além do tabernáculo, preparar a arca. Veja que desejo maravilhoso de Deus para com o homem. Aí João, capítulo 1, Evangelho de São João, diz que no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Entre nós, não é só entre nós quando estamos reunidos. Entre nós é habitar. Nós somos morada de Deus. Deus está no meio dela. Lembra do Salmos 46? Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Esse rio, se você fizer uma alegoria, é o rio do Espírito. Quem quiser, lembra disso? Vem e beba. Quem tem sede, vinde. Quem quiser, beba de graça. Da água, rio do Espírito, no sentido alegórico, mas aponta para aquele rio que está em Gênesis capítulo 2. Aqueles rios que fluíam do Éden. Tá bom? Uma outra hora a gente faz comentários sobre isso lá, porque nós já passamos de lá. Tá bom? Tá claro? Eu vejo que alguém escreveu alguma coisa aqui para nós. Sendo assim, o homem é árbitro do seu próprio destino. De quem perguntou? Irmão Luiz, olha só, deixa eu explicar. Eu diria, com muito tato, no sentido doutrinário, porque eu entendo que o homem tem o livre-arbítrio no sentido de escolher o bem e o mal, não de fazer o que quer, compreendeu? Mas ele tem a livre agência, ele age conforme lhe interessa. Deu para ficar claro? É importante isso. Essa arbitrariedade que nós aprendemos há tempos passados, ela cai por terra. Porque ou você escolhe o bem ou escolhe o mal. Entendeu? O homem tem livre agência. É muito forte isso. Livre agência. Livre agência. Deus disse lá em Deuteronômio: eis que ponho diante de ti o caminho da vida e o caminho da morte. Escolheis para vós o caminho da vida
para que vivais. Veja, Deus não deu outra opção, pela vontade dele, correto? Ele já dá a dica, mas nós escolhemos o caminho da vida. O homem escolhe o caminho da morte. E há caminhos que ao homem, como disse o proverbista, que aos olhos do homem parece ser bom, mas o seu fim leva à morte. Ok? Terminei no 18. Sim, 19 termina. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Imagina que conflito. Paulo lá na Arábia, tendo aquela revelação de Deus. Imagine que coisa. Imagine que coisa profunda. Ele brigando, porque não conseguia dominar. Ele disse no capítulo 6 que o pecado não terá domínio sobre vós. No domínio, no sentido de o pecado ditar regras. Mas o pecado, ele não, como é que diz? Ele não te sugere, mas ele sugestiona. Sugestionar é diferente de sugerir. Sugerir é dar opção. Sugestionar é incitar. Tá claro? Importante isso. Olha que eu pedi a vocês lá no início, para que vocês anotem, que adquiram um dicionário que não seja o Aurélio, posso dar uma bibliografia de vários, e adquiram a nova ortografia também. Eu vou dar uma nova ortografia muito boa, bom livro, porque tem muita coisa que a gente aprende no curso, além da teologia, mas que faz parte da nossa vida ética, que vocês terão aula de ética, ética cristã, ética situacional, ética profissional e ética e etiqueta, ok? Alguém escreveu aqui uma coisa, deixa eu ver. Ah não, já respondi ao Luiz. Ficou claro, Luiz? Diz pra mim se ficou, tá? É importante. Agora vamos ao capítulo 8. Olha que coisa forte. Não, deixa eu continuar no 7. Marca o 7 e vamos lá para a carta de João. Epístola joanina. João viu. João viu. Tem que botar um gelinho aqui, já tem aqui. João viu. Dê uma olhada comigo no capítulo 1 da primeira epístola de João. Capítulo 1. Olha o que diz. Se dissermos que temos comunhão com Ele e não andarmos, andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Ó, se eu não pratico a verdade, João 8,44 diz, ó, vós tendes por pai o diabo, porque ele não se firmou na verdade. Então, se a verdade é o oposto de mentira, então quando eu minto de forma contínua, quando eu tenho uma mentira, quanto mais eu estou me colocando debaixo das mãos do adversário, aí eu vou passar a ser servo dele. Estou em trevas. Se você olhar o versículo anterior, diz que Deus é luz e nele não habita treva alguma. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, olha o sangue aí que eu falei da cédula, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Isso não é forte?
Agora veja só. Vou pegar o outro versículo. Capítulo 2, versículo 15. Alguém escreveu, deixa eu olhar. Com base nessa afirmação, é possível afirmar que nós pecamos por não conseguir lutar contra ele? E se o pecado está dentro de nós, é porque o bem e o mal estão juntos dentro do ser humano? Quem é que pergunta? É Vitor também? Irmão Vitor. Irmão Vitor, olha só. Essa pergunta é muito boa. Quando o pecado é uma luta direta. É uma degladiação diária. É pecado diário. É uma batalha. Você mata um urso pela manhã e um leão à noite, ou vice-versa. Compreendeu? Um leão de manhã, um tigre à tarde e um urso à noite. Essa trilogia. Essa tricotomia. Não tem outro jeito. Porque nós fomos gerados à semelhança de Adão. Toda a descendência de Adão vai batalhar. Por exemplo, você pega o caso de... Vamos pegar aqui o caso de Abraão. Abraão pecou e não deveria fazê-lo, humanamente falando. Mas olha, Deus chama Abraão de amigo dele. Quer dizer, não é que Abraão se tornou um pecador quanto mais, mas Deus aponta a falha do homem e aponta que ele é o remédio para isso. Como é que Abraão se tornou o pai da fé e amigo de Deus? Até hoje em Israel, o Antigo Oriente, está lá o portão da amizade. Exatamente ali, colocaram isso em homenagem a Abraão e seus descendentes. Compreendeu? E Jesus, referindo-se a Abraão, quando ele foi inquirido por alguns, Jesus que disse assim, olha, eu vos digo que Abraão viu os meus dias e se alegrou por ver, ou exultou. Aí eles disseram assim, tu não tem nem 50 anos e diz que viu Abraão? Lembra disso? Abraão teve a oportunidade de ver o Cordeiro de Deus. Naquela imolação feita, ou na tentativa de imolar, daquele cordeiro que foi levado para o altar, aquilo tipificava o sacrifício de Cristo, mas antes de representar o sacrifício de Cristo, Deus estava ensinando a Abraão uma lição de que os povos antigos, na época de Abraão, faziam sacrifício de crianças. Aquilo ali, se você estudar hermenêutica, você vai verificar que Deus não queria que Abraão sacrificasse, porque esse era um costume dos povos. Ele dizia, não faça tal, não copie eles. Mas também, mais do que isso, Deus não queria o filho, o menino. Deus queria o coração de Abraão. Correto? Queria a completude de Abraão. Então, pela fé, Abraão partiu, por ordem de Deus, indo para uma cidade cujo artífice construtor é o próprio Deus. Veja, se tornou o pai da fé. Então, respondendo aqui ao Vitor, eu não posso... o pecado está em nós, isso é uma degladiação direta. Então, quando você não consegue, você precisa pensar. Você pode ser um crente carnal, porque tem crente carnal. Jacó foi um crente carnal, até depois até ser tocado e ser rachado na coxa, marcado, mas foi carnal. Jacó tem um tipo de crente carnal. A igreja de Corinto estava cheia de crente carnal. Até
até na comunidade dos hebreus existia crente carnal. Ok? Na comunidade petrina também existia crente carnal. O crente carnal é crente, mas é carnal. Lembra que Paulo diz assim, ó, eu queria falar com vocês como espirituais, mas não posso, porque sem eles são carnais. Eram crentes, mas carnais. Então, quando o crente é carnal, o que ocorre? Ele facilita a ação do adversário. Porque o adversário vai batalhar diuturnamente para que ele caia na sua cilada. São estratégias que ele monta para destruir. Deixa eu ver o restante da sua pergunta. Isso, Vitor. O bem que quero fazer, isso não faço. Ele não faz, no sentido de que ele luta para fazer o bem. Tá falando da carne. A carne dele está gritando. A sua e a minha também grita. E é o que nós fazemos? Qual é a nossa atitude? O que nós fazemos quando a carne grita? Correr para os pés do Senhor. Porque pecar é uma questão de escolha também. É importante pensar nisso. Pecar é uma questão de escolha. Lembra o caso de Eva? O texto diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa e agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, olha que coisa, tomou do seu fruto, comeu e deu também ao seu marido. Então pecar é questão de escolha. Deus disse, no dia em que dela comerdes, certamente morrerá. Então escolheram. Aí Deus diz, ó, visto que não me obedeceste, comendo da árvore que eu te disse para não comer, aí tu já viu, o resto você já sabe. O resto você já sabe, e nós vivemos o resto até o dia de hoje e até Jesus voltar. Salvo quem já está com Cristo. Alguém botou aqui alguma coisa? Evidentemente. Bem e mal. Por isso que o salmista, no Salmo, que é 89, não é 89 não. Agora não me recordo. Se eu me recordar, eu falo. Ele diz assim, ó: não basta amar ao Senhor, tem que aborrecer o mal. Olha que coisa. Ah, eu amo a Deus. Ama a Deus, mas continua transgredindo. Ama a Deus, mas não larga o pecado. O pecado é o mal. O pecado é o mal que está impregnado na natureza, na alma do ser humano. Tá bom? O homem, então, é livre para escolher entre o bem, evidentemente. Evidentemente. Deixa eu avançar. Vocês podem mandar as perguntas também no grupo do Facebook. Senão, eu fico direcionado aqui, eu respondo depois, tá bom? Senão a gente fica agarrado aqui. Deixa eu ler ainda continuando, na Epístola de João, capítulo 2. Veja o que diz. Versículo 15. Olha lá comigo. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, olha aí, ó. Mundo aqui é o sistema, é a palavra cosmos, mas é o sistema, não é só, deixa eu explicar. Isso depende muito do contexto.
para você dizer que é o sistema. Tá bom? Nesse caso aqui, eu conheço o grego e aqui a palavra grego aqui, a palavra mundo aqui é a palavra cosmos. O sistema do mundo, em toda a sua plenitude, é o sistema. Não ameis, mas não é só não amar. Quem ama o mundo, ama o mal. O salmista diz, não basta aborrecer, não basta amar a Deus, é preciso aborrecer o mal. O mundo é mal. E aí, ele disse assim, ó, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, veja, cobiça da carne. E a carne cobiça não é o corpo, quem cobiça é a alma. O corpo é que faz o contato exterior. A concupiscência dos olhos, vendo a mulher, vendo a mulher, vendo a mulher, vendo a mulher. E a soberba da vida. A soberba da vida é o que derrubou todos eles no sentido geral. Porque há uma tríade aí. Os olhos, o toque, que é o desejo, está ligado à alma, e a soberba também, que está ligada à alma. Pecado da soberba, o orgulho, como Deus sereis. Como Deus sereis, copiou o querubim ungido. Eu subirei, serei semelhante ao Altíssimo. Então, ele cometeu iniquidade. E eu falo isso sempre para os crentes. Iniquidade não é pecado do mundo, iniquidade é pecado de crente. Quem comete iniquidade é quem já é crente. Ok? Isso é para você dormir pensando. A soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa. E a sua concupiscência, ou seja, a sua cobiça também passa. Vai passar. Por que vai passar? Porque essa terra será acrisolada. Assim como foi acrisolada a cidade de Sodoma e de Gomorra e outras cidades. Corazim e tantas outras. Pega as cidades circunvizinhas, aquela região do Vale do Oriente, próximo ao Egito, que Deus destruiu com fogo e com enxofre. Pegar a arqueologia comprova, hoje, século 21, comprova que há pedaços resistentes de pedras que sofreram impacto, misturaram-se com meteoritos que caíram, que a Bíblia chama de saraiva de pedras, misturaram-se, e hoje os arqueólogos pegam nela no século 21 e ela fizeram a datação. E além de fazer a datação dessas pedras encontradas, desses brutos encontrados, indicaram a presença de enxofre. Enxofre. E os arqueólogos dizem que colocam no nariz, é um cheiro insuportável. Deus destruiu. Por que Deus destruiu? Foi por causa do pecado? Não é só por causa do pecado. Primariamente, por causa do lazer. Porque aquela região era toda uma praça pública, onde ali os homens praticavam lascívia. Era um encontro, tipo um parquinho de diversão. Então todos os homens iam para lá e se inflamavam. Homem com homem, mulher com mulher. Prostitutos cultuais. Imagine. Aí Deus resolve destruir. E dá oportunidade a Ló. Aí eu vou responder na pergunta do Vitor. Ló escolheu a parte mais bonitinha pela aparência.
correto? Mas teve a oportunidade de se salvar. Porque quando aqueles homens queriam manter relação sexual com aqueles que se tornaram hóspedes de Ló, aqueles homens de Deus, aqueles anjos, olha que coisa séria. Eles queriam que Ló mandasse aqueles rapazes para que eles fossem abusados de forma escandalosa pelos moradores daquela cidade. Aí ele escondeu, não deixou, deu as filhas. E aí o Senhor se apresentou a ele em uma teofania e disse: Ló, escapa-te por tua vida e não olhe para trás. Veja se ele não está lá na galeria dos heróis da fé. Agora procura a esposa dele, se ela não ficou lá. E a Bíblia não fala que assim como foi nos dias de Noé, assim como foi nos dias de Ló. Está aí. Nós estamos vivendo que tempo diferente disso. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece forever. Tá claro até agora? O homem então é livre para escolher entre o bem e o mal. O Luiz colocou aqui. Tá claro? Eu quero ouvir um tá claro aí de vocês. Quero ler aqui se tá claro até agora. É importante que vocês me digam. Se eu fui muito rápido, é bom sempre me avisar, que aí eu coloco uma cadência, tá bom? Que às vezes eu acelero, mas às vezes eu preciso ter mais cadência na área de educação, na área da didática. Eu preciso saber se ficou claro. É importante que vocês escrevam, tá bom? Se vocês ficarem com alguma dúvida, esta aula estará armazenada. Se vocês ficarem com dúvidas, mesmo depois de assistirem a aula, escrevam, pode mandar pelo meu WhatsApp privado, ou pelo WhatsApp do mídia, que ele passa para mim, ou podem escrever no próprio grupo, tá bom? Os irmãos que não conseguiram acessar, certamente que não entraram, deve ter aí os seus motivos. Parece que hoje era um culto gravado, não sei se foi isso que uma irmã colocou para mim. A partir de 20 horas eu falei que ela assistiria a aula gravada, tá? Mas mesmo aqueles que vão assistir a aula gravada, que não acessaram hoje, eles têm a liberdade de me perguntar, tá bom? Agora deixa eu pedir um favor a vocês. Terça, quinta e sábado pela manhã, eu tenho um procedimento todos esses dias. Então, eu não atendo o telefone, eu não posso dar resposta, eu não posso olhar nenhum tipo de informação. Terça, quinta e sábado, pela manhã. Mas da tarde, de terça, eu posso ir até umas 18 horas, às 18h30, porque eu tenho um culto na minha igreja, e eu não falto culto, só se eu não estiver bem de saúde. Segunda tem o dia todo. Quarta-feira só pode me perguntar até o horário dessa aula, até 18h45 no máximo, porque a partir desse momento eu começo a preparar a aula. Quinta, por enquanto eu estou com quinta a parte da tardezinha, porque de manhã eu não posso, mas a parte da tarde para a noite pode me questionar, me indagar. Faça isso, que é importante para você não ficar com dúvida. E na sexta eu tenho o dia todo até as 5 horas da tarde, porque até quase 5 horas, 15 para 5, porque de 5 até as 7 eu também tenho um outro compromisso, um atendimento, tá bom? Deixa eu ver aqui que estão escrevendo. Tá bem? Ok. Amanda Martins, ok. José, claríssimo. Claro. William, tá claro. Quem mais? Deixa eu ver se ficou alguma pergunta sem eu responder. Deixa eu ver quem mais. Claro. Aqui não é o William. É a esposa. Ai, mas desculpa, tá? Chamei a senhora de William, mas é o seu esposo. Então tudo bem. Não liga não. A Bíblia fala que são ambos uma só carne. Então não liga não, tá? Amém.
Está claro. Deixa eu ver. Alguma pergunta que eu não respondi. Deixa eu olhar aqui. Ó, tá faltando tanta gente. Você não tem noção. O Adriel tá aí. Adriel, a sua esposa conversou com você? Rapaz, tá difícil, hein? Ok. Ok. Eu vou postar no grupo do WhatsApp a bibliografia que eu utilizo e as dicas. Voltando ao que eu disse, sempre escreva. Não me mande áudio. Só mande áudio se for algo urgente que eu precise responder naquela hora, ou que é uma coisa extraordinariamente necessária. Escreva, porque escrever é um exercício para todos nós. Então, quando você escreve, você é obrigado a ler. E quem escreve, lê 3 vezes. Isso é importante, você guarde isso que eu estou falando e depois você vai confirmar para mim. Que escrever é importantíssimo para o exercício do cérebro. Porque as redes sociais, elas acabaram nos tornando acostumados a mandar áudio, que fica tudo mais fácil. Às vezes é importante escrever, que não você perde até a habilidade de escrever. Daqui a pouco você não sabe mais se uma palavra é com S ou é com Z. Se é com H ou se é só com a letra L. Se é com 2 L's, tá bom? Se a palavra tem acento ou não tem. Se precisa de um S no final ou se é um Z no final. Então é importante, eu gostaria que você prestasse atenção nisso, tá bom? Deixa eu ver mais alguma coisa. Glória, ok. Quero um up de todo mundo pela aula. Um up para a gente se despedir. Eu orar e despedirmos-nos. Querido Deus, bendito seja o teu nome. Te agradecemos pela aula de hoje, por tua bondade e o teu amor. Aqueles alunos que adentraram e conseguiram estar. Também aqueles que entraram, conseguiram participar, mas outros, Senhor, até não participaram porque já conhecem o assunto. E é mais uma rememoração daquilo que eles já sabem. Muito obrigado por tua bondade, por tua graça. Receba a nossa gratidão por este privilégio. Abra a nossa mente, abra o nosso coração, e que possamos entender a tua palavra de maneira que ela fique elucidada para nós através do teu Espírito. Senhor, tira todo impedimento dos irmãos para que eles possam assistir às aulas normalmente, porque é um tempo de batalha, porque é a tua palavra que eles estão estudando. E não é fácil, Senhor, estudar a tua palavra. Eu sei disso, porque até para mim estudar e ensinar é uma batalha diária. E eu quero, Senhor, entregar, pedir que o teu Espírito fortaleça a cada um deles, dando saúde, dando graça e manifestar neles o desejo, o interesse de crescerem na graça e no conhecimento da tua palavra. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Um up para mim. Se não mandar o up, eu não desligo. Up. Ah, muito bem. Up, gostei. Up. Isso, Vitor. Isso, olha. Teve um aqui, deixa eu ver quem foi, que botou um papo firme. Não é fraco não, hein? Deixa eu ver quem foi, que botou um papo firme. Adriel. Adriel é profissional. Adriel, olha o que eu falei com a sua esposa, tá bom? Um abraço para vocês, até a próxima quarta-feira, se Deus quiser. Ficam na paz.